Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e agora eu gostaria de considerar juntamente com você a nova perspectiva sobre Paulo como apresentada por James Dunn na obra Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. Porque é importante eu fazer essa ressalva. Nova perspectiva sobre Paulo como apresentada por James Dunn na obra Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista, obra que está sendo considerada aqui no canal, a obra que deu origem a uma série de vídeos aqui no canal. Estou fazendo essa ressalva porque existe um vídeo sobre a nova perspectiva sobre Paulo, a NPP, apresentando essa corrente de forma mais ampla. Esse vídeo já foi publicado há algum tempo no Theo de Datas e eu vou deixar o link para ele também, é claro, na descrição do vídeo e do episódio de podcast. Você pode acompanhar o Theo de Datas no formato de podcast, link na descrição do vídeo no YouTube, e você pode acompanhar também, você pode baixar também o meu resumo sobre este livro, resumo que está servindo até mesmo como base para esses vídeos e para esses episódios de podcast que eu estou compartilhando com você. Você encontra o link na descrição também do vídeo ou do episódio de podcast. Tudo bem? Agora vamos considerar então a nova perspectiva sobre Paulo na perspectiva ou na apresentação de James Dunn. E como eu já mencionei no vídeo introdutório, talvez o mais correto seja falar sim novas perspectivas sobre Paulo e não numa única nova perspectiva. Ainda assim, o que caracteriza os proponentes da NPP é a compreensão, ou das NPPs, é a compreensão que caracteriza esses autores que compartilham desta compreensão, é a ideia de que o judaísmo do Segundo Templo não era uma religião legalista, mantendo uma compreensão acerca da eleição do povo judeu baseado na graça de Deus. E essa expressão é o que o E.P. Sanders chamou de nomismo da aliança. Então, o judaísmo do Segundo Templo não seria uma religião legalista, e aqui a interpretação acerca do judaísmo do Segundo Templo, da perspectiva protestante tradicional, que nós acabamos de considerar no vídeo anterior, é bem diferente. É ao contrário. Considera-se que o judaísmo do Segundo Templo era uma religião baseada em obras, baseada nesse legalismo. Então, o nomismo da aliança, essa ideia introduzida pelo E.P. Sanders na interpretação do judaísmo do Segundo Templo, o nomismo da aliança afirma que a obediência à Torá era o requisito para alguém permanecer na aliança divina e não para entrar nela. É uma consequência e não uma condição. Assim, a expressão obras da lei, embora possa também se referir à obediência moral à Torá de forma mais ampla, então obras da lei pode ter esse sentido, mas quando essa expressão é utilizada pelo apóstolo Paulo especialmente, na contraposição entre judeus e gentios, ela apontaria para marcadores étnicos, para aquilo que mais destacadamente servia para identificar o judeu como um povo separado: as regras alimentares, a circuncisão e o sábado. Partindo dessa introdução, James Dunn então se propõe a considerar Gálatas 2,16 mais uma vez. O que ele quer dizer com isso? Para dar a sua contribuição à obra, o autor inicia afirmando que foi muito natural aos reformadores lerem obras da lei em Gálatas 2 como boas obras, em razão do contexto histórico no qual os reformadores viviam. Contudo, o problema enfrentado por Paulo na Galácia pagã do século I era sensivelmente diferente daquele enfrentado por Lutero na Europa católica do século XVI. Segundo Dunn, então, o apóstolo escreveu a carta aos Gálatas na tentativa de resistir a uma visão que via o movimento de Jesus como uma simples extensão do judaísmo, um judaísmo messiânico, escatológico, focado em Jesus Cristo, mas ainda assim um judaísmo. Dessa forma, teria sido natural para a maioria dos primeiros cristãos, todos eles judeus, a ideia de que gentios convertidos a Cristo deveriam tornar-se judeus para serem incluídos no reino de Deus. Toda a tensão encontrada em Gálatas, portanto,
tem a ver com um momento radical em que a seita messiânica judaica está sendo transformada em algo muito maior e mais universal. Algo que Paulo tinha clareza de ser o seu chamado como apóstolo de Cristo, dar esse caráter universal para o movimento de Jesus, para o cristianismo. Nessa perspectiva, nem mesmo o surgimento de uma igreja reformada no século XVI tem o mesmo significado do ponto de vista histórico que o nascimento do cristianismo a partir do judaísmo no século I. Muito interessante este apontamento de James Dunn. Agora vamos considerar Gálatas 2,16 como o ponto culminante da narrativa encontrada em Gálatas 2. Narrativa esta que relata que Pedro e até mesmo Barnabé, o grande companheiro de Paulo no momento, influenciados por alguns irmãos que vieram de Jerusalém da parte de Tiago, deixaram de comer com os gentios em Antioquia. Então, o ponto culminante dessa narrativa é a afirmação que Paulo faz e que está registrada aqui em Gálatas 2,16. Diz o seguinte: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. James Dunn associa a ida de Paulo a Jerusalém, registrada em Gálatas 2, 1-10, com o concílio de Atos 15. Então aqui é interessante, essa aqui é uma perspectiva do James Dunn, ela não é uma perspectiva compartilhada por todos os autores da NPP, o Tom Wright, por exemplo, pensa diferente, mas Dunn entende que Atos 15 e Gálatas 2, 1-10 estão tratando do mesmo momento histórico, tá? Ou seja, o concílio de Jerusalém. Gálatas 2 seria uma visão de Paulo, ou melhor, o relato de Paulo sobre algo que aconteceu nos bastidores, Gálatas 2, de 1-10, sobre algo que teria acontecido nos bastidores do concílio de Jerusalém. E o concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, como você sabe, decidiu a questão acerca da necessidade de os crentes gentios seguirem a lei de Moisés. O que Dunn entende? Ele afirma que em algum momento após o concílio, o próprio Tiago teria voltado atrás, uma afirmação bastante forte do James Dunn, entendendo novamente que os gentios deveriam viver como judeus. É por isso que a presença daqueles da parte de Tiago, de acordo com o autor, em Antioquia, teria levado a uma situação tão drástica, em que somente Paulo, até mesmo contra Pedro e Barnabé, se posicionou em favor da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, assim, é identificada com o fato de que os gentios não precisam se tornar judeus para serem salvos, uma vez que são justificados graciosamente em Cristo. O que seria a verdade do Evangelho, de acordo com Paulo em Gálatas 2? Gentios não precisam se tornar judeus para serem salvos, porque eles são justificados exclusivamente pela graça de Cristo. Dunn encerra a sua análise de Gálatas 2 afirmando que a formulação do argumento principal de Paulo tem uma relevância muito maior. Se os marcadores étnicos judaicos, a circuncisão, as leis alimentares, a guarda de dias, especialmente o sábado, não são um requisito para a fé, outros fatores e práticas religiosas também não deveriam ser. Então veja que numa leitura aqui do que o Dunn está fazendo, ele não está usando o contexto da reforma do século XVI para ler Gálatas 2, mas ele está usando o contexto histórico de Gálatas 2 e agora aplicando sobre outros contextos históricos, inclusive e especialmente o da reforma protestante. Entendeu? A aparente diferença, a suposta diferença entre Dunn e Lutero aqui, Dunn está afirmando ou pressupondo, como a NPP pressupõe, que Lutero leu Gálatas 2 a partir do seu próprio contexto histórico, e é como se Lutero estivesse lendo o catolicismo romano no ensino dos judaizantes. Ao passo que o que Dunn está fazendo é procurando compreender exatamente o contexto histórico e extrair as lições desse contexto histórico original, a situação da carta aos Gálatas,
para contextualizar, para trazer para o tempo presente ou para trazer para outros momentos históricos, em especial a Europa do século XVI, no momento da Reforma. Então, vou repetir isso aqui porque isso aqui é bem importante para essa linha de raciocínio. Se os marcadores étnicos judaicos, circuncisão e leis alimentares não são um requisito para a fé, outros fatores e práticas religiosas também não deveriam ser, como a compra de indulgências, por exemplo, incluindo aqueles que se desenvolveram posteriormente na história do próprio cristianismo. Lutero compreendeu isso, tornando essa perspectiva central para a sua reafirmação da fé cristã. Mas isso fez com que o contexto histórico original das afirmações de Paulo, a necessidade da inclusão dos gentios à aliança de Deus e a parte da observância dos marcadores étnicos da Torá, a necessidade da inclusão dos gentios à aliança de Deus, a parte da observância dos marcadores étnicos da Torá, fosse negligenciado pela tradição que se seguiu a Lutero. Então, só explicando melhor o que eu acabei de mencionar, o Dan não afirma que o Lutero usou o contexto da Reforma Protestante para ler Gálatas 2. Ele afirma que o Lutero fez uma boa exegese de Gálatas 2, ou teria feito uma boa exegese de Gálatas 2, e teria aplicado ao seu contexto histórico, à sua situação histórica. Mas a tradição protestante que seguiu a Lutero teria, então, de acordo com o Dan, negligenciado o contexto histórico tradicional de Gálatas e lido Gálatas a partir da perspectiva do contexto histórico da Europa reformada agora, ou da Europa em reforma do século XVI e seguintes. Certo? Para nós encerrarmos a apresentação da nova perspectiva, o James Dunn apresenta uma perspectiva, uma ideia bastante interessante também. Ele pergunta se Lucas estaria contra Paulo, e a resposta que ele dá, como você vai perceber, é positiva. A parte final do artigo do Dunn, então, sob uma clara influência, de acordo com a apreciação crítica do John Barclay, do teólogo alemão Ferdinand Bauer, mas a parte final do artigo do Dunn defende a teoria de que Lucas teria minimizado em Atos o desgaste entre Pedro e Paulo, relatado por Paulo no capítulo 2 de Gálatas. Como que isso teria se dado? Lucas omite a tradição de Marcos, segundo a qual Jesus declarou limpos todos os alimentos. Está lá em Marcos 7,19. E Lucas insere a narrativa de Pedro e Cornélio após a conversão de Paulo, mas antes do registro da primeira viagem missionária de Paulo. Como uma forma, então, juntamente com a omissão da tradição acerca da declaração de todos os alimentos como puros por Jesus, como uma forma de estabelecer uma precedência de Pedro na missão aos gentios e de suavizar o atrito entre os apóstolos. A diferença entre o relato de Atos 15 e o começo de Gálatas 2 corrobora essa perspectiva do tom contemporizador de Lucas. Se Gálatas 2 e Atos 15, o começo de Gálatas 2, versos 1 a 10, né? Se Gálatas 2 e Atos 15 tratam do mesmo momento histórico, a diferença tão acentuada do relato teria a ver com essa tentativa de Lucas de contemporizar as diferenças entre Pedro e Paulo, estabelecendo, na verdade, uma precedência petrina, uma precedência de Pedro sobre Paulo. Para o autor, o resultado disso é que, ao diminuir esse grau de confronto, Lucas teria perdido de vista também o principal ponto de Paulo quanto ao conteúdo do Evangelho. Assim, para Dunn, o apologista Lucas, aquele autor que estaria tentando tornar a fé mais aceitável, tornar a fé mais defensável, o apologista Lucas teria substituído, neste momento, o Lucas historiador. E isso contribuiu não somente para que o contexto histórico original da ênfase de Paulo na justificação pela fé fosse negligenciado nos períodos subsequentes, mas também favoreceu uma forma de cristianismo dominada por um sucessor papal de Pedro em Roma. Dessa forma, Dunn interpreta o catolicismo como tributário do Pedro de Lucas, representando uma espécie de prevalência histórica da narrativa mais ecumênica do autor de Atos,
enquanto Lutero representaria uma redescoberta tardia do combativo Paulo. Assim, a mesma verdade do Evangelho que exigiu que Paulo confrontasse Pedro levou Lutero a confrontar o Papa, e deveria ainda ser reafirmada hoje, sempre que a estrutura eclesiástica vier a obscurecer ou ignorar o Evangelho pregado por Paulo. Concordo com essa conclusão aqui de Dan, concordo com todas as letras com isso, mas acho bastante questionável e bastante complicado, até como mencionado na perspectiva da apreciação crítica do Barclay, e já introduzindo aqui a própria apreciação crítica, já introduzindo a apreciação crítica com tons até de uma apreciação crítica minha, me parece um tanto questionável a abordagem e a construção histórica do James Dunn aqui. Mas a conclusão dele, essa conclusão, me parece muito, muito importante. A abordagem de Paulo, essa combatividade de Paulo, ela deve sempre vir à tona, não apenas como veio na Reforma Protestante, mas sempre vir à tona, deve ser sempre reafirmada quando a estrutura eclesiástica prejudicar ou até mesmo ignorar o Evangelho, a verdade do Evangelho, a verdade da salvação em Cristo e do relacionamento com Deus por meio de Cristo, que constitui essa nova vida, essa nova criação e essa salvação que está disponível para todos. Mas então, entrando na apreciação crítica, começando por Brent Pitre, o representante da perspectiva católica, ele reitera o ponto de vista apresentado no seu artigo, que nós já consideramos, segundo o qual a nova perspectiva sobre Paulo não é assim tão nova. A ideia de que Paulo se opôs não às boas obras praticadas após o batismo, mas à prática da lei judaica em seus aspectos demarcadores étnicos é antiga, na medida em que pode ser encontrada na patrística. Assim, no que diz respeito à interpretação de Paulo, o Pitre propõe que o foco pode ser mais nítido naquilo que protestantes e católicos realmente concordam. A crítica de Das, o representante da perspectiva protestante tradicional, concentra-se em afirmar que o problema em Antioquia não teria consistido em uma tentativa de obrigar os gentios a observarem os preceitos alimentares da lei, e sim uma simples questão de comensalidade. A negativa de Pedro e Barnabé, influenciada pelos judeus da parte de Tiago, de comerem junto com os gentios. Por isso, comensalidade, essa comunhão no alimento, comer junto. Então, o problema, de acordo com o Zettelhorm, o problema de acordo com o Das, mas que também é a perspectiva do Zettelhorm, o problema de acordo com o Das seria uma questão de comensalidade. E essa questão, a questão da comensalidade, o problema teria sido comer junto, também é enfatizada por Zettelhorm, o representante da perspectiva de Paulo dentro do judaísmo. Mas ele vai além, afirmando, a partir da sua própria perspectiva, que o próprio Concílio de Jerusalém, longe de isentar os gentios da prática da lei, na verdade os teria sujeitado às exigências que o Código de Santidade de Levítico 17 impunha aos estrangeiros. Então, é muito interessante aqui isso, que também é uma boa introdução à perspectiva de Paulo dentro do judaísmo. Atos 15, na verdade, o que teria feito para Zettelhorm é reafirmar Levítico 17 para os gentios, sujeitando os gentios àquilo que os estrangeiros inseridos na aliança seriam também aquilo que também seria exigido, talvez seja melhor dizer assim, dos estrangeiros inseridos na aliança da Torá, conforme exigido pelo Código de Santidade de Levítico 17. Ou seja, a proibição da contaminação por carne consagrada aos ídolos, a proibição da contaminação por imoralidade sexual, por animais estrangulados e pelo sangue. Assim, as leis judaicas de alimentação podem ter desempenhado, segundo o autor, uma função vital no cristianismo primitivo. O Zettelhorm, então, afirma uma tese de que os cristãos primitivos podem ter realmente se sujeitado, se submetido de forma muito significativa a essas leis judaicas sobre a alimentação.
Já a crítica de Barclay, o representante da perspectiva do dom, está ligada ao fato de que, segundo ele, a NPP é incapaz de falar claramente da graça. Na réplica, Dan dialoga brevemente com seus interlocutores, tentando demonstrar em que pontos eles podem não ter compreendido bem a sua argumentação, mantendo no mais a sua posição. Eu agradeço a sua atenção. Esta foi a exposição da NPP como apresentada por James Dunn no livro Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. Espero que você tenha gostado. Se foi esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no Teodidatas caso você ainda não seja inscrito, inclusive para acompanhar o restante desta série, de acompanhar o Teodidatas no formato de podcast, link na descrição do vídeo no YouTube, e também de deixar o seu comentário e de compartilhar este conteúdo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.